Gosto de um episódio na parte final da vida de José que relata uma postura extremamente interessante, desafiadora para as nossas vidas nos dias de hoje. José foi aquele dos filhos de Jacó, um dos seus 12 filhos, até considerado o filho predileto, que era filho da mulher amada, né? Filho de Raquel. E ele tinha na adolescência determinados sonhos, dados por Deus inclusive, de que ele reinaria sobre os irmãos. Um dos sonhos dele, para você se lembrar, é aquele que falava, que ele contava que o sol, a lua e 11 estrelas estariam prostrados diante dele. O pai dele ficou meio maluco na hora, né? Filho, o que você está dizendo? Que eu, sua mãe e os seus 11 irmãos vamos nos prostrar diante de você, vamos servir você? Que história maluca é essa? Os irmãos ficavam danados da vida, né? Com essa historinha que José vivia contando para lá e para cá. Primeiro porque ele era realmente predileto de Jacó, e segundo por causa dessas coisas que ele ainda ficava contando, ou seja, ele não soube administrar os sonhos que Deus tinha plantado no coração dele. Jacó sabia que os sonhos que José tinha vinham de Deus, ele guardava no coração dele aquilo, mas ele não podia deixar que José, também por conta desses sonhos, saísse humilhando os irmãos dele. Não era esta a proposta que Deus tinha para José. Mas demorou um pouco para José entender isso, entender que os sonhos que Deus estava colocando, havia uma necessidade de amadurecer esses sonhos, de entender esses sonhos, de declarar esses sonhos no momento certo, de dizer esses sonhos para as pessoas certas, de administrar esta leitura que Deus tinha dado para o coração dele. E N coisas aconteceram com José. Os irmãos começaram a pegar raiva dele, ele tinha uma túnica predileta, mais bonita que as dos demais, ele ficava desfilando para lá e para cá, olha, sou José, olha, sou predileto, sou preferido. Não deu outra, né? Não deu outra. Um dia se juntaram os outros irmãos dele e falaram assim, quer saber? Chega disso, chega dessa história, esse rapazinho aí tá demais, tá passando dos limites, tá passando da cota. Levaram ele consigo, bateram nele, maltrataram, jogaram ele numa cova, né? Venderam como se ele fosse uma mercadoria. Naquela época se vendia muito, né? Algumas pessoas como escravos, venderam José, ele virou escravo no Egito. Estou resumindo toda a história, que é lindíssima e fantástica. Foi vendido, foi morar no palácio do governo como escravo. Depois lá aconteceu um episódio, ele foi para a prisão. José passou uma vida assim execrada. Engraçado que Deus tinha um sonho na vida de José, e parece que tudo que foi acontecendo na vida dele era exatamente contrário à realização ou à concretização daquele sonho que Deus mesmo tinha dado. Ele podia entender que muitas pessoas tinham atrapalhado o sonho dele. Ele podia entender que principalmente os irmãos dele eram os responsáveis por terem tirado ele do prumo, por terem tirado ele da promessa, por terem tirado ele da visão que Deus tinha para ele. Podia ou não podia? Afinal de contas, foram os irmãos dele que o maltrataram e que venderam ele. Ele era de uma família, ele tinha sobrenome, ele tinha uma família vistosa, de posses. Ele foi vendido como escravo, sem direito a nada, sem direito a falar nada. Ele tinha que trabalhar e fazer agir, isso por culpa dos irmãos dele. Ele podia ter uma raiva dos irmãos dele. De novo, correndo na história, porque o ponto que eu quero chegar ao final... Ele, por fim, depois foi levantado dentro da casa de Potifar. Ele foi visto como um homem inteligente, foi sendo considerado e enxergar a sabedoria que Deus tinha através da vida dele. E ele foi evoluindo e crescendo à medida que Deus continuava abençoando ele. E aí teve um episódio lá no final da vida dele, que teve fome na terra onde os irmãos dele moravam. Os irmãos dele não sabiam mais dele, achavam que ele tinha morrido, né? Houve um episódio lá no final de fome na terra onde os irmãos moravam. Os irmãos foram até o Egito para pedir comida para o Egito. E mal sabiam que o governador do Egito, né, ou que o vice do Egito, era exatamente José, o irmão que eles haviam vendido. O irmão o abençoou, deu comida para eles, não se fez... não usou de nenhuma angústia, de nenhuma amargura, de nenhum sentimento de vingança como ele podia lá atrás. E isso tudo se concretiza num versículo, que tudo que eu falei até agora para você culmina neste versículo, que é onde Deus quer falar comigo e com você. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 50, o versículo 19. Os irmãos estavam preocupados, porque tudo aquilo que eles fizeram contra José,
e num momento como esse, eles dependiam, a vida deles dependia exclusivamente da vida de José. Poderia haver um sentimento de vingança, poderia haver um sentimento de mágoa, de rancor. Tudo isso seria legítimo, humanamente falando, que José sentisse pelos irmãos. Mas José diz assim no versículo 19 do capítulo 50 de Gênesis: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus reverteu para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida de muita gente. Olha que entendimento espetacular que José teve a respeito de todos os episódios da vida dele. Ele não culpou os irmãos pelo que havia acontecido com ele lá atrás, por ter sido vendido, por ter sido maltratado, por ter sido dado como morto à própria família, por ter sido colocado longe da família, vivido longe dos parentes. Ele não culpou os irmãos. Mas ele também não achou que foi bênção ele ter acontecido isso. Ele não entendeu, de forma imatura, que não, foi uma bênção na minha vida aquilo. Não, não foi uma bênção na vida de José ele ter sido vendido para os irmãos. Foi um mal. Foi um erro. Mas o extraordinário desta palavra é que ele entende que Deus reverteu o mal em bem, para conservar a vida de muita gente, inclusive dos próprios irmãos dele. O mal que às vezes tem se levantado contra a sua vida não é bênção. Não entenda assim. Às vezes nós somos perseguidos e algumas coisas acontecem como mal sobre as nossas vidas. Algumas maldades são feitas nas nossas vidas, no nosso emprego, na nossa família, por pessoas queridas. Às vezes algumas maldades são intentadas contra a nossa vida. Não entendam, não achem que isso é bênção e que é bênção para a minha vida. Mas eu quero te dizer o que a palavra de Deus garante para mim e para você. Deus é capaz de reverter todo o mal em bem. Deus usa inclusive o mal quando o plano dele é plano de vitória para a minha e para a sua vida. Não se importe para o mal que tem acontecido e sobrevindo à sua vida, às suas circunstâncias e aos seus sonhos, tentando destruí-los, tentando deteriorá-los, tentando deixá-los longe da verdade de Deus. Deus é capaz de reverter cada dia de vergonha em dupla honra.